O filme começa em uma mina de carvão abandonada. Do lado de fora, o pequeno Eden brinca sozinho quando escuta um barulho estranho e resolve correr de volta para a caminhonete de seu pai. Frank vai ver que logo chega com uma caixa de ferramentas e diz ao garoto para não se preocupar com os barulhos, pois não era nada. Ele então pede que a identifique no carro e espere ele retornar, e em seguida adentra uma das entradas da mina. No interior da mina, Frank e seu colega possuem um laboratório onde produzem coisas ilícitas. Enquanto conversam, eles ouvem sons estranhos e culturais vindos dos túneis da mina. Eles tentam escapar do local, mas são brutalmente atacados por uma criatura que parece possuir garras afiadas e uma galhada na cabeça. O filme então avança 3 semanas e passamos a acompanhar a professora Julia Meadows. Ela parece estar lutando com seus pensamentos no banheiro da escola. Ela então retornar à sala de aula, onde conversa com seus alunos sobre como as pessoas repassam seus conhecimentos e cultura através do ato de contar histórias. Na saída da aula, o jovem Lucas sofre bullying de outros colegas, que colocam um boneco de pano com a face pintada e fazem gestos obscenos em sua direção. Ele vai para casa sozinho e, cabisbaixo durante o percurso, o garoto avista um pequeno gambá e o abate com uma pedra, levando para casa. Chegando lá, Lucas para em frente a uma porta reforçada com 2 fechaduras, confirmando se está quieto do outro lado. Antes de entrar, Julia está em um mercadinho quando parece bastante tentada ao avistar algumas garrafas de bebida alcoólica na prateleira. Porém se contém e retorna para casa. Em casa, Julia ouve no rádio um programa anunciando um plano do governo local de reabrir algumas minas de carvão. Ela se aproxima do antigo piano em sua sala e relembra dos abusos sofridos na infância. Seu irmão, Paul, o xerife local, aparece e eles conversam sobre o seu dia na escola e Julia revela que as coisas não estão indo como ela imaginava. Paul percebe que ela observa o piano e pergunta se Julia deseja que ele o remover do LOL. Ela apenas nega e então Paul sai. Julia então remove alguns quadros contendo seu pai da parede e se retira também em sua casa. Lucas olha uma das fotos da família e em seguida, com certa raiva, corta a cabeça do boneco deixado em sua mochila. Então ouvem-se barulhos de passos atrás da porta. Reforçada em seguida, uma voz distorcida e cultural chama pelo garoto, seguida de fortes batidas na porta, como se tentasse escapar do local. No dia seguinte na aula, Julia pede para que Lucas conte para a turma a história que estava escrevendo. Relutante, o garoto pega seu caderno com algumas sombrias ilustrações e conta a história de 3 ursos que viviam juntos. O urso mais velho adoece, se tornando mais nervoso e arrogante pela falta de comida, mas que mesmo assim eles tinham um ao outro. O tom sombrio da história deixa todos sem palavras. Na saída, um dos valentões percebe que alguém colocou fezes de cachorro em sua mochila. Ao perceber que Lucas o observava de longe, resolve atacá-lo, tentando forçar o rosto de Lucas contra as fezes. Lucas é levado à enfermaria devido a machucados causados pelo valentão. Julia acompanha o exame e, preocupada com a situação do garoto, acessa a sua ficha para conseguir o número de sua casa. Ela então tenta entrar em contato, mas na casa apenas são vistos os olhos negros de alguém atrás da fechadura da porta reforçada. Ao sair da escola, Julia avista Lucas saindo sozinho, como sempre, e resolve acompanhá-lo. Ele para em frente a uma sorveteria e observa, triste pelo vidro, as pessoas comendo. Então Julia o convida para entrar. Aos poucos ela conquista a confiança do garoto a fim de conhecer mais de sua vida. Ela faz perguntas sobre a família de Lucas, que aos poucos revela que sua mãe faleceu e que seu irmão não tem ido mais à escola para acompanhar o pai. Ao ser questionado sobre o que seu pai fazia da vida, Lucas diz que precisa ir embora e pede para não ser seguido novamente. Lucas avista pássaros rondando algo e, ao se aproximarem, encontra um animal morto no caminho e leva para casa para alimentar sua família. Enquanto isso, Julia resolve ir até a casa de Lucas. Ela observa o lugar que não aparenta ter tido cuidado há tempos. Ela então bate na porta de entrada, mas percebe que ela está aberta. Julia observa o interior da casa, mas ao ouvir grunhidos e batidas de algo feroz, resolve entrar no carro e sair do local. Em casa, Julia junta alguns pedaços de um dos desenhos rasgados de Lucas, onde ele representa um homem assustado preso dentro de uma fera. Paul chega de repente e acaba assustando Julia. Ele então pergunta o que era aquele desenho e critica o trabalho de Julia, apresentando um certo remorso por ela. Julia então pede desculpas por ter saído de casa e deixado para trás quando mais jovens. Ela diz ter passado a vida toda tentando lidar com esse fato e Paul responde que passou a vida esperando que a irmã retornasse, então sai. Enquanto isso, o Lucas corta alguns pedaços do animal que coletou mais cedo, nos coloca em uma bandeja e leva para o andar de cima. Ele utiliza uma lanterna devido à escuridão do quarto e coloca a bandeja no chão. Segundos depois, Frank corre em direção à comida de forma animalesca.
com a aparência suja e descuidada. Ele então grita para que o garoto saia do local e então se recolhe na escuridão novamente. Em seguida surge seu irmão de forma mais gentil e serena, porém bastante sujo e descuidado como o pai. O pequeno Vidon come enquanto Frank Bruni mais uma vez fazendo Lucas correr do local. O jovem então reforma mais uma das fechaduras e trancar a porta novamente. Julia toca seu piano em casa quando começa a lembrar dos abusos causados por seu pai, o que a deixa bastante ansiosa. Paul aparece de repente e assusta Julia sem querer. Trazendo-a de volta à realidade, ele diz querer conversar para apaziguar as coisas. Ela pergunta a Paul sobre Frank Hughes de Athellow, incriminado algumas vezes. Julia explica que o desenho pertencia ao filho dele, e Paul diz que Frank é usuário de coisas ilícitas. Julia conta sua experiência durante a visita à casa de Frank. Paul repreende sua atitude de volta à casa de Lucas, que elabora mais um de seus desenhos e ouve idem e chamar dizendo estar com fome. Lucas apenas coloca seus fones de ouvido e abraçar uma boneca que usa para suprir a falta de afeto da família. Na manhã seguinte, Lucas preparou uma pequena armadilha para capturar algum animal quando percebe que alguém por perto, próximo dele. Um caçador observa assustado um cadáver humano que parece ter sido queimado. Logo o caçador sai. Lucas também na escola. Julia vasculha a mesa de Lucas em busca de mais informações sobre o garoto. Ela encontra livros sobre armadilhas para animais, um livro chamado Espíritos Perigosos e seu caderno de desenhos. Julia mostra o caderno à diretora Ellen e pede para que ela faça algo para ajudar. A diretora diz que assim que puder, irá atrás de Frank. Posteriormente, Julia encontra Pio na rua conversando com o caçador que contou sobre o corpo encontrado, cuja metade estava na floresta e a outra metade foi encontrada na mina. Em casa, Lucas sobe ao quarto para conversar com seu irmão. Eles conversam enquanto o pai agoniza. No fundo, ele oferece alguns doces para Eden, que após comer um pouco, começa a tossir e soltar sangue pelos olhos e boca. Frank parece se incomodar com a situação, emitindo uma luz quente dentro de seu peito, fazendo Lucas se retirar do local. Paul leva para o laboratório o cadáver encontrado mais cedo que pertencia ao parceiro de Frank, o médico legista, avaliar as dilacerações, e diz que não pode ter sido feitas por um animal, mas provavelmente por um humano. E isso deixa Pio bastante preocupado com a situação. A diretora vai até a casa de Franca e tentar entrar em contato com ele, mas não parece haver ninguém na casa na escola. Enquanto Julia passa um filme para toda a turma, Lucas entalha algo como uma cabeça de cervo e um pedaço de madeira de volta à casa de franquia. Além começa a sentir um odor muito forte. Conforme vai adentrando o local, ela segue chamando por alguém até que ouve o choro de Adam e resolve entrar para ver o que está acontecendo. Ela o encontra sujo e com marcas de sangue, e tentar ajudar o garoto. Contudo, Franquia ataca por trás, derrubando ela no chão. Ela tenta escapar, mas Frank começa a devorá-la aos poucos, matando a ele. Então inicia uma espécie de transformação, com algo como chifre saindo e rasgando sua boca. Os policiais chegam à entrada da mina para investigar o local. Lá dentro, eles encontram diversas bolsas de remédio penduradas e chifres que lembram os de um ser vivo. Porém, o caçador diz nunca ter visto um chifre. Como aquele povo recebe um chamado sobre uma pessoa desaparecida, e sair imediatamente do local com os outros. Lucas caminha pela linha do trem até sua casa e acaba sendo interceptado pelo valentão da escola que tenta arranjar a briga com ele. Lucas tenta se afastar dele, quando de repente o monstro humanoide com chifres na cabeça surge e ataca o valentão. Lucas então escapa e volta para casa. Ele avista o carro de Lan e ao entrar em casa percebe um rastro de sangue pelo corredor que leva a uma janela quebrada. Lucas então tenta esconder todos os rastros, cobrindo o carro de Ellen e limpando o sangue do chão. Paul pergunta a Julia sobre Ellen, e ela diz ter visto ela no dia anterior. Ou então explica que o marido de Ellen reportou seu desaparecimento. Julia lembra que pediu para que ela conversasse com Frank sobre a situação. E Lucas. Paul então segue com outro policial para a casa de Frank, mas após não receber nenhuma resposta, decide se retirar e voltar. Posteriormente, na escola, Paul conversa com uma das professoras sobre um de seus alunos ter sido reportado como desaparecido também. Paul diz poder ser uma coincidência apenas, o que deixa a Julia furiosa. Ao sair da sala, Julia observa Lucas, que está com um semblante bastante assustado. Ela então decide ir à casa de Frank novamente para investigar, e encontra o carro de Ellen coberto. A polícia então encontra o corpo de Ellen no sótão da casa, com sua pele e carne devorados. Eles encontram também uma carcaça de um corpo que parece ter sido carbonizada por dentro, aberta, como se fosse uma espécie de casulo. Lucas chegar à casa, mas Julia o impede de entrar no local, levando ao hospital para avaliação e acompanhamento médico. O médico diz que ele pode ter algum distúrbio mental
e que apresenta sinais de abuso. Ao serem questionados sobre o destino de Lucas, Julia diz que irá adotá-lo, já que ele não tem ninguém. Enquanto espera no hospital, o Lucas relembra tudo o que vem passando desde que o pai retornou da mina. Em um flashback é mostrado que Frank já estava iniciando a sua transformação aos poucos, fazendo o possível para manter os filhos salvo. Ele instala as fechaduras na porta que leva ao sótão e pede para que eles o tranquem ali e não abram independente do que ele faça. Poucos dias depois, Aiden também começa a adoecer e Frank, já bastante diferente fisicamente, o puxa para dentro do quarto. Paul e Julia visitam o caçador para perguntar sobre as coisas encontradas em relação aos casos de desaparecimento na mina. Eles mostram os sacos de remédio e os desenhos de Lucas. Ele então busca um livro e começa a explicar que o que está na mina seria um monstro, referenciado em lendas indígenas como o Wendigo, uma criatura diabólica que devora carne humana. Ele diz que é um espírito que sempre está com fome e vaga, em busca de novas vítimas. Segundo o caçador, só é possível eliminar o monstro fazendo seu coração parar enquanto está enfraquecido e com fome. Mas diz que é um espírito que não morre. Apenas busca por um novo hospedeiro ou recebe um chamado sobre um corpo achado nos trilhos do trem. O corpo em questão é o de Cliente, o valentão que foi atacado mais cedo. Assim como os demais, ele foi devorado e partido ao meio, o que deixou todos assustados. Pouco custa acreditar que seja de fato algo sobrenatural que está acontecendo. O que irrita Julia, ela então pede para que ele a leve ao hospital, onde ela busca por Lucas e o leva para casa. Um dos policiais chega à casa de Paul, que diz estar terminando uma reunião com o prefeito, e diz para que ele dê uma olhada nos arredores da casa. Julia conversa com o Lucas, foi sua família e sobre a morte de seu pai. Ela conta também a Lucas que Frank está morto, mas o garoto responde que aquele era o seu antigo pai que estava doente, mas que agora está com Adam e precisa de sua ajuda, pois ele o alimentará, e ele ficará feliz novamente. Ele mostra os desenhos da criatura para Julia e diz que ele virá buscá-lo e o levará para ficar na mina com seu irmão. O policial, que está de guarda do lado de fora, começa a ouvir alguns barulhos vindos do celeiro e avisa Paul, pelo rádio, que então pega o carro e acelera para casa. Enquanto isso, Julia tenta proteger Lucas em casa e o policial vai investigar o celeiro. Ele encontra algo se movendo dentro de uma caixa. Ao se aproximar, ele observa que é Aiden e avisar Paul pelo rádio. Mas de repente, o policial é atacado pelo monstro que perfura suas costas, com violência, matando imediatamente. Paul chega ao local e se aproxima com cautela. Julia observa a chegada do irmão, preocupada. E Lucas aproveita sua distração para escapar. Paul se aproxima do celeiro e observa seu colega morto no chão, assim como aconteceu ao colega. Ao avistar democratas, Paul é atacado pela criatura, que o arremessa para o outro lado do celeiro com um forte impacto e se afasta. Ele tenta se recuperar do impacto sofrido, mas logo escuta a aproximação do Wendigo novamente, que o ataca destruindo a parede do celeiro e perfurando seu braço, ou tenta lutar com a criatura acertando alguns golpes, com uma ferramenta que conseguiu alcançar, mas não surtiu muito efeito. A criatura então o ataca com mais força, deixando-o inconsciente e fugindo novamente. Julia se aproxima do celeiro para ver como está o irmão. Ela o ajuda com os ferimentos e diz que o monstro levou o Lucas para as minas e que vai atrás deles. Então, em seguida, os dois se dirigem até as minas e chegando ao local, Julia solicita uma ambulância para seu irmão e segue para dentro da mina com uma lanterna e a arma de Paul, e ela adentra a mina com cautela, chamando por Lucas. Ela continua andando pelo túnel escuro, sentindo um mau cheiro insuportável. Maze frente, ela encontra as crianças e Lucas diz para ela voltar mais. Ao olhar para o lado, Julia avista a enorme criatura devorando um urso. O rosto da criatura ainda está com a pele da face de Frank pendurada como uma máscara. Julia se assusta e dispara alguns tiros no monstro que ataca, derrubando ao chão. Ela recupera a arma e dispara sem saber exatamente onde a criatura está. O monstro aparece atrás dela e a derruba novamente. Julia então acende um sinalizador que encontra no chão, o que atordoa levemente o monstro. Ela então alcança uma barra de ferro e golpeia o peito. Doendo igual algumas vezes, ela consegue ficar a barra de ferro em seu peito. Mas a criatura consegue remufilar e cambaleia em direção a Julia. Porém, Lucas acerta um golpe de faca nas costas do monstro, derrubando-o inconsciente no chão. Julia então pega a faca e golpeou o peito do Wendigo até alcançar seu coração. Ela remove o coração da criatura de seu peito, mas com o calor que ele emana, acaba se queimando e largou no chão. Eles ouvem Aiden gritando de forma assustadora e observam que ele está iniciando sua transformação, assim como o pai. Julia pega a faca e vai na direção de Aiden para impedir a transformação. Lucas a interrompe com a esperança de que o irmão ainda vai melhorar mais. Julia o convence de que não há mais salvação para Irene. Ela então abraça o gato e fincar a faca em seu coração,
encerrando a transformação e o sofrimento do garoto. No dia seguinte, à beira de um lago, Julia e Paul conversam sobre o destino de Lucas. Julia diz que ficará com ele por um tempo. Paul diz que sabe o que o garoto se tornará no futuro e pergunta se ela terá coragem de matar algo que ama. Ela apenas pega o garoto e começa a sair do local. Mas pouco começa a tossir e é possível ver que ele acabou sendo infectado, tornando-se o próximo hospedeiro da maldição do Índigo.